Nossos repórteres mostram como está a aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em Santa Catarina. Presos no Rio de Janeiro integrantes de grupo especializado em arrombamento de caixas eletrônicos, conhecido como os caixeiros de Joinville. Polícia prende em Lages, na Serra Catarinense, suspeito de envolvimento no assassinato de advogado gaúcho que ocorreu em Florianópolis. No esporte, Brusque e Camboriú são os finalistas do Campeonato Catarinense 2022. E veja também, na Fórmula 1 com transmissão exclusiva da Band, Max Verstappen vence duelo com Charles Leclerc e fatura o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. Santa Catarina começou a aplicar a segunda dose de reforço para os idosos na semana que passou. A Secretaria Estadual de Saúde afirma que vai incluir, e a sequência é essa, incluir a vacina contra a Covid-19 no calendário vacinal do estado. A quarta dose de reforço começou em Santa Catarina para um público específico: idosos com 85 anos ou mais e pessoas com imunossupressão que tomaram o primeiro reforço há mais de 4 meses. Na capital, a procura tem sido intensa desde a última sexta-feira, quando a aplicação do segundo reforço começou para esta faixa etária. Os idosos têm procurado bastante, eles têm vindo. Já logo no primeiro dia que foi iniciada a vacinação a partir dos 85 anos já teve bastante procura e a gente continua com uma demanda bastante boa. Até mesmo de outros idosos já abaixo de 85 já está tendo bastante procura também, né? Mas daí tem que aguardar a liberação. O secretário estadual de Saúde afirma que essa população é a mais vulnerável. Por isso, a importância do novo reforço. Lá em janeiro, quando nós iniciamos a nossa vacinação, o grupo prioritário da fase 1 eram os idosos mais frágeis e aqueles mais expostos. Em tese, aqueles vacinados lá por janeiro, fevereiro, já tem mais de um ano. Por isso que a gente faz o reforço para aqueles que são mais frágeis. Até a tarde desta segunda-feira, cerca de 50 mil pessoas já tinham recebido a quarta dose em Santa Catarina. No caso da terceira dose, o percentual ainda é baixo. Menos de 40% dos catarinenses com 18 anos ou mais foram imunizados. Santa Catarina é o segundo estado que maior vacina no país. O que me preocupa, na verdade, é a baixa cobertura vacinal de todo o calendário. Quando se discute validade de vacina, isso foi muito frequente agora na pandemia, nós temos uma baixa cobertura vacinal contra doenças já erradicadas. Mesmo com um índice baixo, no centro da capital é cada vez maior a procura pela primeira dose de reforço. Eu vim tomar a minha terceira dose, em primeiro lugar para mim estar protegida. E principalmente para proteger o próximo também, Eu acho super necessário e eu acho que não é porque foi retirado o uso de máscara que tem que ser eliminado e esquecido dessa doença, porque não, matou várias pessoas, eu acho super necessário. Já fazia um tempo, na verdade, que eu podia ter tomado, mas trabalho, correria, aquela loucura, essa semana deu uma baixadinha no fluxo de vir tomar para ficar 100% imunizado. A Secretaria de Saúde alerta para a importância da aplicação da dose de reforço para evitar casos mais graves da doença. Além disso, o governo do estado afirma também que já está preparado para incluir a vacinação contra a Covid-19 no calendário vacinal de Santa Catarina. Estamos prontos. Nós temos as 17 UDVEs, Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica e Sanitária no estado. Nós compramos freezers, readaptamos esses espaços, compramos insumos suficientes, treinamos as pessoas. São mais de 1.200 salas de vacinação. Nós temos logística de distribuição em até 24 horas com veículo, caminhão e avião. Então estamos prontos para qualquer tipo de desafio. Agora as informações da pandemia entre os dias 21 e 28 de março, na semana que passou. 35 pessoas morreram no estado vítimas do coronavírus neste intervalo de tempo, 7 dias. Com isso, são 21.651 os mortos pela Covid-19 desde o início da pandemia aqui no estado. A taxa de letalidade está em 1,3%. Nesses últimos 7 dias, 10.733 novos casos foram registrados, o que elevou o total para 1.671.341 aqui no estado. 1.645.614 pacientes foram considerados recuperados da contaminação e 4.076 casos estão em acompanhamento. A ocupação de leitos de UTI adulto geral aqui no estado é de 77,6%. E a vacinação está da seguinte maneira, de acordo com o vacinômetro estadual na tela para você. 14 milhões de doses praticamente aplicadas aqui no estado. Com a primeira dose, 90,16% da população vacinável. Com o esquema vacinal completo, 83,16%.
dose única ou ainda 2 doses. E aí a dose de reforço que a gente veio falando aqui na reportagem, inclusive, né? 39,79%, não chegou nem a 40% ainda a aplicação do primeiro reforço em Santa Catarina, pouco mais de 2.210.000 doses até o momento. Esse é o dado que precisa melhorar. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques chegam hoje com a apresentadora Paloma Totti. Confira aí. Olá, vamos aos destaques do Jornal da Band desta segunda-feira. Mergulhadores da Polícia Federal apreendem mais uma carga de cocaína escondida em casco de navio que ia para a Europa. Duelo para esquentar a temporada da Fórmula 1. Ferrari domina o campeonato, mas a Red Bull mostra força. A noite inesquecível do Oscar. Will Smith protagoniza a cena de agressão e ganha a sua primeira estatueta. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, 7h20 da noite, no Jornal da Band. Até já. Combinado então. Agora é hora de falar de política com o Roberto Azevedo aqui no Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Ô, Roberto, os bastidores agitadíssimos nesse fim de semana na política, né? O prefeito de Criciúma, o Cláudio Salvaro, anunciou que não vai participar. Desistiu das eleições na chapa do também prefeito lá de Chapecó, João Rodrigues. O projeto ainda se sustenta ou não? Acredito que sim. João Rodrigues tem uma capilaridade. Ele tem voto em todo o estado. Evidentemente que a decisão de Cláudio Salvaro está baseada em alguns princípios. O primeiro, não vai deixar 2 anos e meio de prefeitura pela frente, mais um pouquinho até que isso, com muitos projetos, mais de 600 milhões em projetos, de graça para o vice, Ricardo Fabres. Depois ele descobriu que o próprio vice já estava articulando para montar um secretariado. Evidentemente que o Cláudio Salvaro não gostou, até porque esta formação do projeto de João Rodrigues, que tem o empresário Luciano Hang como pré-candidato ao Senado, tem que confirmar ainda, vem de Júlio Garcia e Heron Giordani, que são do PSD. Mas vamos ouvir o que o prefeito de Criciúma alegou para não aceitar esse convite. O meu compromisso com a minha cidade, firmado na campanha eleitoral, de que eu ia governar esta cidade até o último dia deste mandato, ou seja, até dia 31 de dezembro de 2024, ele permanece de pé. Os compromissos que nós políticos firmamos com a sociedade, ele tem que ser respeitado. Bom, Roberto, agora esse não foi o único fato relevante sobre as eleições deste ano no estado. Teve mais coisa acontecendo, não é? Com certeza. Uma delas aconteceu hoje em Florianópolis. O governador Carlos Moisés da Silva se reuniu com Celso Maldaner, deputado federal e presidente estadual do MDB. Decidir alguma coisa? Bom, em síntese, Carlos Moisés da Silva, que está no Republicanos, não desistiu de ter o MDB com ele na chapa à reeleição. E precisa, porque com a estrutura do Republicanos ele não vai muito além da esquina. Precisa ter um partido forte com ele. Também está esperando o Podemos e sonha em ter partes de outros partidos com ele, como o PSD, por exemplo. Mas não é o suficiente. A conversa de hoje foi aquela preliminar. Só depois, numa nova conversa, eles devem avançar no assunto. Enquanto isso, Antídio Lunelli, pré-candidato do MDB, está aí, tentando buscar votos, buscar apoios. Está difícil, mas ele continua tentando. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu neste fim de semana em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, integrantes de uma organização criminosa de Joinville, especializada em furtos a caixas eletrônicos. Foram apreendidos veículos e também, vejam só, 24 lanças térmicas de uso industrial para cortar metais rígidos. No total, 8 pessoas foram presas: Eberton Francisco, Augusto Leopoldo Vargas, Antônio Eudes Camelo de Carvalho, Jackson Luiz Ponati, Jonathan Sokolovski, Douglas Henrique Floriano, Eduardo Lima Franco e Jonas Jackson de Souza. Todos foram levados para a cidade da polícia, no Rio de Janeiro. Douglas Floriano, conhecido por Pink, é considerado o líder do grupo conhecido como os Caixeiros de Joinville, que atua em todos os estados brasileiros no arrombamento a caixas eletrônicos. Jonas e Jackson estavam foragidos da Justiça Catarinense, que tem mandado de prisão contra os dois por crimes contra o patrimônio. Investigações apontaram que o grupo havia se instalado na comunidade da Santa Teresa, com o apoio de integrantes da maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro e usando a comunidade como base para a prática de arrombamentos a caixas eletrônicos no Rio de Janeiro e na região metropolitana. Os criminosos foram monitorados pela polícia
e foram presos no momento em que começavam a arrombar a parede do supermercado em Xerém para acessar o sistema de alarme do estabelecimento. E a polícia prendeu um homem suspeito de envolvimento no assassinato do advogado gaúcho Carlos Eduardo Martins Lima. O crime ocorreu em Florianópolis. De acordo com a Delegacia de Homicídios da capital, o suspeito foi preso em Lages, na Serra Catarinense, na casa de familiares. A prisão ocorreu na manhã deste domingo. As investigações apontaram a participação do homem no crime e que ele estaria no bairro Coral, após fugir de Florianópolis. O preso foi encaminhado para a delegacia, passou por interrogatório e foi encaminhado para o sistema prisional. Carlos Eduardo Martins Lima, de 31 anos, foi assassinado a tiros no dia 2 de março. O corpo foi encontrado no bairro Rio Vermelho, no norte da ilha. A polícia trabalha com a hipótese de que o advogado tenha sido vítima de uma emboscada. Reviravolta no caso Ana Beatriz em Rio do Sul, no Alto Vale. Um dos suspeitos da morte da menina, preso em 2020, teve revogada a prisão preventiva e está em liberdade. A repórter Grace Sauer tem as informações. Um dos suspeitos do crime, ocorrido em março de 2016, João Vivaldino Córdova Lotim, foi liberado do presídio regional. A decisão judicial de primeira instância, que revogou a prisão preventiva dele, saiu ainda no início de janeiro. Mas João permaneceu preso por outros crimes pelos quais havia sido condenado e cumpria pena, como de estelionato. Ocorre que houve progressão de regime dessas condenações. Ele estava no semiaberto e progrediu para o regime aberto na semana passada. Por isso, foi liberado do presídio e segue o cumprimento dessas penas fora da cadeia. O juiz Cláudio Márcio Areco Júnior informou que a prisão de João Lotim foi revogada ainda em janeiro porque ele foi impronunciado. Isso quer dizer que o juízo entendeu que não há indícios de autoria suficientes para encaminhar o suspeito a júri popular. O Ministério Público não concordou com essa decisão e recorreu. Não há, portanto, previsão para o caso Ana Beatriz ir a júri popular. O juiz Cláudio Areco Júnior informou ainda que há recursos tanto da acusação quanto da defesa dos corréus, os outros acusados do crime. Segundo o magistrado, o processo aguarda a apresentação das contrarrazões dos recursos. E então vai retornar ao juízo de primeiro grau para realizar o chamado juízo de retratação, onde o próprio Areco vai confirmar ou não a decisão. A menina Ana Beatriz Shelter, que tinha 12 anos, foi morta no início de março de 2016. De acordo com a denúncia do Ministério Público, ela teria pegado uma carona com Mário e João quando seguia para a escola. Estava perto de casa, na margem da BR-470, no Cantagalo. De lá, eles teriam ido para local desconhecido, onde teriam estuprado a menina e depois a matado por asfixia. O corpo de Ana Beatriz foi deixado num baú de caminhão numa empresa de banheiros químicos na Barra da Itoupava, com uma corda no pescoço, simulando suicídio. Tá aí, portanto, reviravolta nesse caso, João Lotim em liberdade e não há data prevista para julgamento. Voltamos ao estúdio. O programa Floripa Mais Empregos da Prefeitura de Florianópolis promoveu ontem uma feira uma feira com oportunidades de trabalho nas mais diferentes áreas. As informações agora com o repórter João Paulo Cardoso. Esta feira de cursos e empregos é uma ação promovida pelo programa Floripa Mais Empregos, uma iniciativa da Prefeitura de Florianópolis por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, que foi criada em 2021. A intenção do programa é acelerar a economia e promover a inserção de pessoas no mercado de trabalho da capital e qualificar profissionais e dar apoio aos setores produtivos. Objetivamos ligar esses dois polos, as empresas e as pessoas que precisam de trabalho, e percebemos também ainda que em função da rápida digitalização que a pandemia oportunizou, nós também precisaríamos oferecer qualificação para as pessoas, porque elas não estariam preparadas para as novas vagas de trabalho. Para saber mais, acesse floripa-mais-empregos.santacatarina-pela-educação.com.br. João Paulo Cardoso, de Florianópolis, para o Band Cidade. Mais de 2,5 toneladas de lixo, isso mesmo, foram recolhidas neste fim de semana da praia do Campeche, no sul da ilha, aqui na capital. A ação foi de um projeto capitaneado pela Associação Náutica Brasileira. Mais de 230 voluntários participaram desta que foi a 30ª edição e bateu o recorde dos últimos 9 anos em número de participantes. A maior quantidade de lixo foi encontrada nas areias, restingas e no riozinho da Praia do Campeche. Apenas 100 quilos de resíduos estavam dentro da água e nos arredores da ilha do Campeche. Já nas areias foram encontrados objetos inusitados. Fechado.
Registro de pressão. Olha só, gente. Fechado. Não, olha. Lâmpadas, cara. O projeto é realizado pela Associação Náutica Brasileira, Mundo Mar e Aquanauta Floripa desde 2014. Focado na sustentabilidade e educação ambiental, já retirou mais de 118 toneladas de resíduos das águas e costões do litoral em mutirões de limpeza. A terça-feira vai ter tempo firme no estado com a ação de uma massa de ar seco. Os detalhes agora na previsão do tempo. O dia vai ser de sol e poucas nuvens no estado. Para o litoral norte tem chance de chuva fraca e isolada na madrugada e no amanhecer. As temperaturas vão estar elevadas e vai fazer calor em Santa Catarina, especialmente à tarde. Em Florianópolis, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Joinville, variação entre 23 e 30. Em Lages, 12 graus de mínima e 26 de máxima. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Falar do esporte. A gente começa com a Fórmula 1 com transmissão exclusiva da Band. Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio da Arábia Saudita, a segunda etapa do Mundial. A corrida foi marcada por um duelo entre o holandês e Charles Leclerc, da Ferrari. Nenhum carro em sua frente. Ele nunca tinha sentido essa experiência na Fórmula 1 antes. Foi a primeira pole position de Pérez. Ele largou bem e conseguiu manter a posição. Mas Latifi, de novo ele, bateu. Com isso, o safety car na pista, o piloto mexicano deu azar porque tinha acabado de fazer um pit stop. Os oponentes se deram bem e ganharam de 10 a 12 segundos. Pérez saiu da liderança para o quarto lugar. I think sometimes when you don't have the right luck, you cannot win the race, especially in these crazy places, you know. A briga pelo primeiro lugar foi emocionante. De novo, Verstappen e Leclerc protagonizaram uma disputa de arrepiar. Teve estratégia, força mental e muita velocidade. Coloca de lado, vai para ultrapassagem, Max Verstappen assume a ponta de novo. Assume a ponta, Max Verstappen. Every driver, of course, battles a bit different, but I think the battles are very fair, and I had a lot of fun again today. It was all about smart racing, so yeah, good battles, tough racing. Yeah, of course, I had fun. I mean, I like racing like this. I'm disappointed because I want to win. And today we didn't, but it was a fun battle and I enjoyed it in the car. O atual campeão mundial venceu a corrida, com Leclerc em segundo e Carlos Sainz em terceiro. E mais um final de semana para Lewis Hamilton esquecer. O heptacampeão mundial marcou apenas um ponto aqui em Jeddah, na Arábia Saudita, e o futuro para a temporada não é muito animador. I'm gonna get back. I'll be at the factory sometime next week. Working on, just working hard with the team to try and improve the car and come back and try it again. Final de semana que vem não tem corrida, mas no seguinte esses carros voltam a acelerar em Melbourne, na Austrália, para o terceiro Grande Prêmio da temporada. Agora o Campeonato Catarinense, que vai ter uma final inédita entre Brusque e Camboriú. O Camboriú, mesmo com a vantagem do empate, venceu o Figueirense no sábado e carimbou o passaporte para disputar o título. A Cambura começou a partida assustando, carimbando o travessão. Precisando vencer, o Figueirense se lançou ao ataque. Léo Arthur foi travado na defesa. Mas o gol saiu mesmo para o lado dos mandantes. Aos 8 da etapa final, Wesley, o autor do gol no jogo de ida, foi quem abriu o placar na partida de volta. O alvinegro foi então para o tudo ou nada, era ganhar ou ganhar. Mas embaixo das traves do Camboriú tinha Gabriel Félix, que não deixava passar nada. Vencendo por 2-1 no agregado, a Cambura seguiu querendo mais e conseguiu. Aos 39, se a zaga do Furacão deu bobeira, Matheus Lagoa não deu e mandou para o fundo das redes, fechando 2-0 para o Camboriú sobre o Figueirense. E além da vaga inédita na final do Campeonato Catarinense em seu ano de estreia na elite do estadual,
o Camboriú ainda garantiu a vaga à Copa do Brasil de 2023. É um momento histórico, a gente tem que desfrutar disso. O nosso time, o clube mereceu demais. O adversário do Camboriú, o Brusque, derrotou o Concórdia pela contagem mínima neste domingo. O time chega à terceira final do Catarinense na história e vai tentar conquistar o título que não vem desde 1992. A vantagem estava do lado do Brusque. O quadricolor venceu o Concórdia no jogo de ida por 1-0 e poderia perder para estar na final. Mas o Brusque não queria saber de derrota, ainda mais por jogar diante da torcida e por defender a invencibilidade. Só que a tarefa não era fácil. O Concórdia foi em busca do gol, controlou os minutos iniciais, mas sem efetividade. O Brusque cresceu em casa, mas dava pequenos vacilos e as chances de gols não eram aproveitadas. O empate sem gols colocava o Brusque na final, mas não era isso que os donos da casa queriam. A segunda etapa começou e o quadricolor teve uma das melhores chances perdidas com Luiz Antônio. Pouco depois, o zagueiro Parema, do Concórdia, foi expulso. E mesmo assim, o Galo do Oeste tentava mexer o marcador, mas parava em Juan Carlos. Até que nos acréscimos, o artilheiro do Catarinense marcou dele. Alexandro fez o gol da vitória do Brusque sobre o Concórdia, se isolou na artilharia do estadual com 10 gols e garantiu o quadricolor na terceira final do Catarinense. Agora é final, são 2 jogos totalmente distintos, nós temos que estar preparados e descansados para poder enfrentar uma grande equipe do outro lado, porque uma final, já se diz, tem que saber jogar e final é para ganhar. Mudando de assunto, você vai ver agora um verdadeiro tour pela cultura de Florianópolis. A repórter Ana Cristina Machado percorreu os museus do entorno da Praça 15 de Novembro. Uma oportunidade para conhecer um pouco mais da história da capital catarinense. Olha só. O centro da capital catarinense é cercado por histórias e cultura. Um dos principais pontos turísticos de Florianópolis, a Praça 15 de Novembro, tem como companhia museus que trazem aspectos importantes da cidade e do estado. O Museu Histórico de Santa Catarina foi aberto em 1979 na Casa da Alfândega, no centro de Florianópolis. Em 1986, o museu foi transferido para o Palácio Cruz e Souza, onde está até hoje. A arquitetura do espaço chama a atenção e se destaca na história da capital. O Palácio Cruz e Souza, ele é uma edificação, uma das 3 edificações que identificam a formação da cidade, né? Itens que fazem parte da história de Santa Catarina estão presentes no museu, como pinturas, objetos históricos e retratos dos governadores. Na rua Vitor Meireles está o museu que leva o nome do artista, um importante pintor do romantismo brasileiro. O museu está instalado desde 1952 na casa onde Vitor Meireles nasceu. O museu reabriu parcialmente ao público em setembro de 2021, depois de ficar fechado para visitação desde março de 2020 devido à pandemia. E ao lado da Praça 15 de Novembro está o Museu de Florianópolis. O espaço foi aberto em 2021 e ocupa o prédio que antigamente era a Casa de Câmara e Cadeia. Esse é um dos 3 prédios mais antigos da região. Construído entre 1771 e 1780, abriga agora um espaço cheio de história da capital catarinense. A interatividade é um destaque aqui no Museu de Florianópolis, como, por exemplo, nesse totem chamado de Cortina do Tempo. Aqui as pessoas podem ver imagens antigas e outras mais novas da cidade. Além disso, os vídeos estão disponíveis em 3 idiomas, para todo mundo conseguir acompanhar a história da capital. No espaço é possível acompanhar Florianópolis desde a época em que era chamada de Desterro, a mudança de nome em homenagem a Floriano Peixoto, a presença importante dos negros na capital e ainda as alterações que a cidade foi sofrendo com o passar do tempo. Cada sala apresenta diferentes identidades culturais, por meio de objetos, artesanato, música e folclore. Esses espaços ajudam a preservar a memória e manter viva toda a história que fez e faz parte da construção da cidade.
E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Mais informações do Brasil e do mundo você confere agora no Jornal da Band. E mais Santa Catarina, 12h30 amanhã no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Fique ligado. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.